queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos vocês. A última vez que nos encontramos, acho que foi no mês de julho, ainda na quadra, no último dia, a última missa, né? Foi lá. E hoje estamos aqui no novo espaço dessa comunidade. Para quem já me conhece, para quem não conhece, eu sou o Padre Paulo Sérgio, sou capixaba do bairro São Francisco, tenho 30 anos de padre, eu era jesuíta, fui missionário por esse nome de Deus e fora, e nos últimos 15 anos eu sou padre diocesano aqui da Arquidiocese de Vitória. Tive a oportunidade de ser missionário na Amazônia com 3 fases diferentes. A maior dela foi de 97 a 2007, portanto 10 anos. Depois uma menor, 2 menores, uma em Lábrea, em 2020, durante a Covid. E agora retorno da Amazônia também, uma missão menor, em Manaus, onde estive no semestre passado. De modo que aqui estamos de volta, não tenho ainda nova missão na diocese, os bispos também estão em recesso até dia 2 de fevereiro. Não tenho uma missão específica, estou aqui, vocês sabem que a Bel amanhã acho que vai ter um dia de folga, eu vou ajudar o Osmar nas celebrações até o final do mês aqui. Para mim é uma alegria muito grande, para a gente que é padre também, e essa é a minha experiência, que celebrar a Eucaristia é sempre algo que faz parte da vida, né? Porque tem muita coisa que faz parte da vida, né? Comer, descansar, rezar. Quando a gente não faz, fica faltando, né? A gente sente falta. E é uma alegria, portanto, estar aqui celebrando hoje. Nós estamos liturgicamente iniciando o tempo comum. Estamos iniciando a segunda semana do tempo comum. Vocês sabem que na liturgia católica, cada ano é dividido em períodos litúrgicos. Celebramos recentemente o Advento, o Natal, e agora iniciamos o tempo comum, que será interrompido daqui a uns dias pelo tempo da Quaresma e da Páscoa, e depois continuar o tempo comum. A maior parte das nossas liturgias são, portanto, de tempo comum. De vez em quando a gente tem um pico, né, de pressão na vida. São os momentos de festa, né, momentos solenes e tal. Agora, a grande parte é o tempo comum. E o que a gente celebra, vamos dizer, fundamentalmente, no tempo comum? É o tempo dos grandes ensinamentos fundamentais da vida cristã. E os outros tempos, como eu disse, para a gente celebrar, né, esse conhecimento, essa vivência, essa intimidade com Deus. A liturgia deste segundo domingo do tempo comum coloca aqui um tema fundamental da nossa espiritualidade, da nossa fé, que é o tema do discipulado, ou o tema da nossa vocação cristã. Digo cristã porque é judaico-cristã, porque nós escutamos na primeira leitura a narrativa do livro de Samuel, a vocação de Samuel, como é que se deu. Ele ainda era muito criança quando Deus o chamou para uma grande missão, e ele não tinha ainda suficiente capacidade para discernir
ele escutava a voz de Deus, mas achava que era um barulho qualquer, alguém que estivesse andando dentro de casa, sei lá, fora de hora, né? E ele vai ao quarto do pai e pergunta 3 vezes, né, o que está acontecendo, porque o pai achava que era o pai dele que estava chamando Samuel, Samuel, né? Até que o pai começa a perceber, né, que era Deus que estava chamando Samuel para uma grande missão. E aí entra a função, né, do pai, dos pais, né? E já vem o primeiro ensinamento também para nós adultos. E depois vai aparecer também no Evangelho, né, dos discípulos que encontram com o Senhor e vai apresentar Jesus para os outros que ainda não encontraram com Jesus. É a mesma história. O pai de Samuel já era um homem de Deus, e por isso ele tinha a capacidade de discernir a voz de Deus da voz, outras vozes que tinham, né, que existem. E ele vai ajudar o seu filho a compreender o que é a voz de Deus desde pequenininho, porque isso é o essencial da nossa fé, como diz o judaico-cristã. O primeiro de todos os mandamentos é escutar Deus. De vez em quando a gente até canta esse refrão na aclamação da palavra, não? Escuta, Israel, Javé, teu Deus quer falar. Não? Esse é o primeiro mandamento, escutar Deus. Por quê? Porque nós existimos para Deus. Nós viemos de Deus e existimos para Deus, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, não? Para que foi feito o nosso corpo? Para que existimos? São Paulo responde, vocês escutaram a resposta de Paulo? Não é para a imoralidade, né? E aqui imoralidade é bom a gente abrir bastante o horizonte, tá? Tem gente que pensa em imoralidade é só coisa sexual, não é não. Roubar é imoral, matar é imoral, fofocar é uma imoralidade hoje das piores que tem, principalmente nas redes sociais, né? Porque antigamente a gente falava uma mentira, gastava um tempo para chegar no fim da rua, né? Agora não, chega lá no Japão, antes de chegar na casa da vizinha, já chegou lá no Japão, na China, né? É um pecado, assim, uma imoralidade sem precedentes. Se os antigos diziam que a fofoca, né, que a mentira, a difamação de uma pessoa era um pecado quase que sem perdão, sabia disso? Os mais velhos devem ter aprendido isso, né? E até dizia, quando uma pessoa se confessa de que cometeu uma fofoca tão grave, uma acusação, uma mentira tão grave, ela se espalhou, ela só será perdoada depois que ela fizer uma penitência, de uma penitência própria, né? De subir lá no convento da Penha com um saco de pena, na hora do vento, e jogar as penas sobre a cidade de Vila Velha. E sair depois recolhendo as penas e levar para o guardião do convento, né? E que chegasse um saco de pena lá, aí o guardião dava o perdão do pecado, da fofoca. Por quê? Porque não tem jeito. Uma vez, né, manchada, o corpo de uma pessoa, a vida de uma pessoa, é muito difícil de limpar. Pode o STF falar o contrário, porque ninguém acredita mais, né? Pode o melhor juiz decretar a inocência, que as pessoas continuam dizendo que não, que esse juiz é ladrão, que foi comprado, que não sei. Fofoca. Aliás, quem diz isso é o Papa Francisco,
E não é do governo da Itália, não. Perguntaram do governo da Santa Sé. Qual é o problema mais sério que tem na Santa Sé? Ele disse: fofoca. Entre cardeais, entre bispos. Negócio sério. Isso é imoralidade. Quando a gente diz que uma pessoa é imoral, não é só porque ela dá os pulinhos sexuais dela por aí, não, de traição, não sei o que, de sexo livre, não. Isso é uma partezinha, é bem pessoal até. O problema é quando atinge os outros, aí que a imoralidade é grave. Quando fere, quando mancha, quando destrói o outro. E São Paulo insiste sobre isso, ele diz: o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com Ele um só Espírito. O que é aderir ao Senhor? Seguir, e fala o Evangelho. É ser cristão, é ser discípulo. Isso é que é aderir a Cristo. Uma vez que a gente se toma a decisão, ou nossos pais tomaram por nós, e nós o confirmamos do crisma, no dia da nossa crisma, fomos nós que confirmamos a nossa adesão a Cristo. A partir daí, gente, não tem mais escapadinha, não. Ah, eu não sabia. Não sabia? Então entra no curso de crisma de novo, ou peça para ser batizado, porque você ainda não foi. Só tomou banho, mas não foi batizado. Porque ser batizado, ser crismado, receber um sacramento, seja da ordem, do matrimônio, da Eucaristia, que é o mais comum, e depois fazer tudo o contrário, é a mesma coisa que não ter feito. Isso é imoral. Existe uma matéria na teologia chamada teologia moral, que não tem a ver com sexualidade também, porque nós somos seres sexuais, né? E fala até de genitalidade também na teologia moral, né? Mas não só. A imoralidade e a moralidade eram algo muito superior a isso. Fugir, portanto, da imoralidade. Em geral, qualquer pecado, olha aqui a frase de São Paulo, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer, fica fora do seu corpo. Mas o fornicador, peca contra o seu próprio corpo. Fornicar aqui, também na nossa linguagem, ficou meio reduzido a traição, a casamento, a relação sexual fora do matrimônio. É muito mais do que isso. Fornicar, ser fornicador, como já expliquei antes, é ser imoral, é dentro da totalidade da moral cristã. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito. Essa onda, por exemplo, de pedofilia, de venda de seres humanos, de tráfico humano, vender o santuário de Deus para alguém, a troca de dinheiro, troca de drogas, de poder. Isso é imoral, muito imoral, diz São Paulo. Porque nós, desde o momento em que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós somos templo, santuário, tabernáculo. Quando recebemos a Eucaristia,
gente tem o costume, às vezes, até de ajoelhar, ou ir até lá. Tem algumas pessoas que saem até da igreja, vai lá na Capela do Santíssimo, chega lá, está a porta aberta, não tem nem Eucaristia lá, está lá de joelho diante da casinha aberta, né? Esquece que Cristo está dentro dela, que ela que virou o tabernáculo, ela que virou o sacrário. Nós deveríamos, depois da comunhão, sim, ajoelhar um diante do outro e adorar o Cristo que está dentro de você. Aliás, podemos fazer isso depois do batismo. A partir do momento que nós somos batizados, ninguém poderia tocar com maldade no outro, porque estamos ferindo o Deus que habita no outro. E é interessante que esse ensinamento não é só cristão, é budista também, que é uma das religiões que mais cresce hoje no mundo. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em ti. Olha que respeito. Já pensou se os seres humanos vivessem assim? Fazendo reverência um para o outro, igual a gente faz diante das autoridades, né? Eu vejo os coroinhos quando passa perto do padre, faz assim. E perto do seu pai, você não faz não? Da sua mãe? Seu colega de escola? Deus também mora no outro. Você não está reverenciando a pessoa, você está reverenciando a pessoa que habita no outro. Olha que coisa bonita. Tem uma história de circulou aí pela América Latina sobre a devoção, né, em Guadalupe. E quem já foi ao México sabe disso, ou quem já foi a Aparecida, mas no caso do México é mais típico por causa da imagem de Guadalupe. Conta-se a breve história que a pessoa estava de joelho, dizendo: eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, diante da imagem, né, de Nossa Senhora de Guadalupe. E o padre, com toda gentileza, chegou para evangelizar essa mulher, né, essa pessoa, se era um homem ou uma mulher. Isso não é muito adequado, você ficar adorando a imagem de Nossa Senhora. Ele olhou para ele e falou assim: mas eu não estou adorando a imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora está grávida. Eu estou adorando o filho dela. Nossa Senhora de Guadalupe é uma das poucas imagens do mundo que está grávida. Nossa Senhora do Ó também está grávida. São duas imagens. Então pense nisso quando você se ajoelhar diante de Maria, lembrar que o ventre de Maria é o ventre onde habita Deus, que ela é cheia, plena de graça, da graça de Deus. E o que nós fazemos, se fazemos com essa intenção diante de Nossa Senhora pelas graças, seja qual título que ela tiver, é o mesmo que nós deveríamos fazer diante uns dos outros, com respeito e com dignidade, não com adoração à pessoa que está diante de nós, seja o bispo, seja o padre, seja o ministro, seja lá quem for, mas aquilo que ele é na essência, que é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que é dado por Deus. E portanto ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos, de fato fostes comprados por um preço muito alto. Então glorificai a Deus com o vosso corpo, não só com vossas palavras, que às vezes é muito fácil glorificar a Deus só com as palavras. O próprio Jesus tem um ensinamento sobre isso, qual é? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fizerem a vontade de Deus. Né? O que você cantou aqui hoje para nós? Eis que vem o Senhor com prazer fazer a vossa vontade, não a nossa. Cuidado, tá? Não
só aqui. A vossa vontade. Esse é o sentido, e a gente termina a nossa reflexão com isso. Esse é o sentido do chamado. Se Deus nos chama, não é para que a gente faça a nossa vontade. E o bom é quando a nossa vontade coincide com a vontade de Deus. Aí vem a verdadeira vocação. E não é difícil de perceber que tem muita gente na vocação errada, não tem? Vocês conhecem? Já conviveram com alguém? Cadê o doutor? Médico que estava falando comigo? Diego. Doutor Diego. Nada contra a classe médica. Amanhã mesmo vou te procurar. Não tem coisa pior, né? Do que pegar um médico que não tem vocação para medicina, né? Só tem vocação para ganhar dinheiro, né? Primeiro te empanturra de remédio que é raro. Te dá 10 remédios com um nome só, não, 10 nomes com um remédio só. Né? E te estraga mais. Ou tipo assim, né? Aqueles médicos que dizem assim: toma esse remédio aqui, 8 dias você volta aqui. Se estiver vivo, falta dizer isso. Se você não morrer com esse remédio. É verdade. Vou experimentar se vai dar certo. Sim, às vezes de consultar. Quem já foi nessas filas, né? Já tem 30 pessoas em 20 minutos, sabe, né? Como é que é? Mas não é só a classe médica, não. Dentista, né? Que quase te mata. Não sei porque. Não sei se eu passei mais tempo na cadeira do dentista ou na cadeira de casa, não é todo caso. É duro quando você pega um dentista que não tem vocação para ser dentista, né? E por aí vai. Agora imagina um padre que não tem vocação para ser padre. O estrago que ele faz na igreja, na comunidade. Um catequista, uma religiosa, né? Uma freira, que se esconde dentro do convento, sei lá, por algum motivo, né? Igual a tantas pessoas que tem por aí. Ou seja, pessoas que não discerniram a voz de Deus. Até hoje não sabem para que existe, o que está fazendo nesse mundo. Tem muita gente que não sabe. Então faz alguma coisa que lhe agrada, que lhe dá dinheiro, poder, né? O que tem de políticos no lugar errado, gente. Não é verdade? É uma vocação belíssima. Aliás, São Paulo VI chega a dizer que um verdadeiro político, portanto, ele está falando mais seja dos 3 níveis, mas principalmente do poder executivo, ele tem poder. O legislativo talvez até tenha mais poder do que ele, que escreve o que o executivo tem que executar. Depende de quem? De uma assinatura. E ele pode fazer o bem para uma cidade, para um país inteiro, coisa que nós não podemos fazer com a nossa vocação de padre ou de médico. A gente pode ajudar algumas pessoas com a nossa vocação, mas um político pode ajudar uma nação inteira, um mundo inteiro. Olha, por isso o Paulo VI diz que a política é o caminho mais perfeito da santidade. Olha. Se você for um político que tenha moral, honesto, que queira fazer o bem para o outro, de fato, não seus próprios interesses, mas fazer a vontade de Deus para o povo, olha. E assim vai, cada um na sua. Mas cada um de nós, gente, é chamado
para uma coisa neste mundo. Nem todo mundo, a diversidade enorme de ministérios, de serviços, e cada um deveria fazer bem aquilo que você sabe que Deus queria que você fizesse. Não é fácil descobrir a vontade de Deus, como pequeno Samuel aqui. O pior é que tem gente que não cresce, né? Fica acordando a noite inteira perguntando: você está me chamando, papai? Está me chamando, papai? Não. Chega um momento que você tem que perceber que é Deus que está te pedindo, e você não está conseguindo interpretar, não está sabendo discernir a vontade de Deus. É ou não é? Se todos nós descobríssemos a nossa vocação fundamental, esse mundo seria outro. Porque cada um ia fazer aquilo que ele foi criado para fazer. E aquilo que Deus nos criou para fazer, ninguém pode fazer por nós. Nem Deus faz por nós aquilo que Ele criou para que nós fizéssemos. Sabia disso? Tem um monte de oração por aí, me desculpa, que é tempo perdido. Por exemplo, rezar para que Deus construa a casa do meu irmão que acabou de cair ontem. Você já viu Jesus, pedreiro, por aí construindo casa? Já? Dá de comer uma pessoa que está com fome. Adianta você rezar para Deus dar de comer uma pessoa que está com fome? Não. Você tem que rezar a Deus pedindo para Ele te dar a graça de você partilhar o que você tem com aquele que está com fome. Pedir a Deus para lhe dar a graça para você ajudar a construir a casa do irmão que está sem casa. Aí sim é a oração verdadeira. Aí Deus me dá a graça. Lembra que a multiplicação dos pães e dos peixes é a multiplicação, não é a invenção, não. Jesus não fez um milagre assim, e apareceu pão para todo mundo, não. Ele falou assim: tendes aí alguma coisa para comer? Quem é que falou que tinha? As crianças. Eu tenho uns peixinhos aqui na minha marmita, né? Na minha merendeira. É vontade. Aí ele multiplicou aquilo que já tinha. Esse é o verdadeiro milagre. E é essa a vocação de cada um de nós. Se eu sou médico, se eu sou advogado, se eu sou padre, se eu sou, e na igreja tem tantos ministérios, se eu sou ministro, coroinha, cantor, da liturgia, sei lá o que, da equipe do dízimo, qualquer função que eu tenho na igreja, eu tenho que fazer aquilo, porque se eu não fizer, Deus não faz. Ele me dá a graça para eu fazer. Esse é o segredo da vocação. Para terminar, o Evangelho diz que os discípulos de João, ao verem que João aponta o Cordeiro de Deus, diz: agora terminou minha missão, agora vocês vão seguir o Mestre. Eles foram até Jesus e perguntam: Rabi, Mestre, onde moras? Ele disse: vinde e vede. Eu pergunto: vocês sabem onde Jesus mora? Onde é que Jesus mora? É uma boa pergunta, né? Parece boba, mas faz um grande sentido. Onde mora Jesus? Se perguntasse para Jesus assim, realmente, mas onde é a sua casa mesmo? O que o Evangelho responde? Vamos ver quem sabe. As aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E aí, onde Jesus mora? Mora no caminho. Por isso ele diz: eu sou o caminho, né? A verdade, a vida. Mas uma das respostas
da autobiografia de Jesus é: eu sou o caminho. Você quer encontrar com Jesus? Só tem um jeito: se colocar no caminho, com Ele. E não ficar aí dentro da sua casa, do seu apartamento, do seu mundinho, mas colocar a serviço. Vinde e vede. E diz aqui o texto, teria que agora uma outra homilia ainda maior do que essa que estou terminando, que é sobre o olhar. Jesus olhou fixamente, né? Fixou o olhar sobre eles. Isso é fundamental. A que procuras? Pergunta Jesus. O que vocês estão procurando? Mas olhando olho a olho. Você já teve essa experiência com o Senhor? Você já viu Deus? Você vê Deus? E Deus se manifesta de muitas maneiras. Tem gente que só consegue ver Deus na Eucaristia de vez em quando vem na igreja e vai na Capela do Santíssimo. É muito pouco, gente. Deus está em todos os lugares, principalmente, qual foi a primeira afirmação que fizemos na homilia de hoje? Em cada um de nós. Quer encontrar com o Senhor? Encontre em sua família, em seus filhos, em seus amigos, coração a coração, olho no olho. Diz a palavra de Deus que o olho é a lâmpada do corpo, por isso revela tantos segredos. Ei, olha para mim. Não, eu estou ocupado. Olha para mim, por favor. Menino, vem cá, olha para sua mãe, olha para seu pai, né? É a hora que o olhar. Porque o olhar não mente. Não mente. E é esse olhar que Jesus olhou para você, para mim, e me chamou para essa vocação. E nós também devemos ser recíprocos, sempre olhar para Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho da vida e o caminho da verdade. Isso é ser discípulo de Cristo. Assim como foi Samuel, assim como foram os profetas, João, que nós vimos aqui, o próprio Jesus. Isso eu ouvi no salmo de hoje, a vocação de Jesus. Eu nunca tinha pensado nisso. Foi na hora que ela cantava o salmo que eu fiquei pensando assim: Jesus foi chamado? Sim. O Pai o chamou e disse: eu quero que você vá lá na terra. Para quê? Para salvar a humanidade. Está lá no salmo. E Jesus responde o quê? Está escrito no livro: eis que vem o Senhor com prazer para fazer a vossa vontade. Resposta de Jesus, olha. E aí a gente pode se perguntar: nós que há tanto tempo estamos dando essa resposta ao Senhor, se nós estamos aqui, evidentemente, porque um dia nós já dissemos: eis que vem o Senhor fazer a vossa vontade. A perguntinha hoje é a palavra prazer. Vocês, pensem nessa semana, como é que você serve a Deus? Você serve com prazer ou por obrigação? Pessoal do dízimo, vocês trabalham na equipe do dízimo por prazer ou por obrigação? Vocês cantam na missa por prazer ou por obrigação? Você é coroinha por prazer ou por obrigação? Ministro, padre, freira. Gente, se você faz por obrigação, está fora dos planos. Tem que fazer a vontade de Deus com prazer. Papa Francisco traduziu isso com a palavra alegria, alegria do Evangelho, né? Grande documento do Papa Francisco, ele diz que nós devemos evangelizar com alegria. E a nossa padroeira é Nossa Senhora das Alegrias, exatamente, não?
nossa mãe, Nossa Senhora das Alegrias. Por quê? Porque nós temos que levar o Cristo crucificado, sim, mas ressuscitado. Não existe morte neste mundo capaz de arrancar do nosso coração a alegria. Que coisa maravilhosa! É fácil ser discípulo de Cristo? Não, não é fácil, porque não foi fácil para o Mestre, mas se o Mestre venceu, nós também vamos vencer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.